aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação de novas espécies. Nas aulas passadas a gente viu bastante a gente falou bastante sobre as teorias da evolução. A gente falou também sobre algumas evidências da evolução, né, o que torna a evolução um fato. E hoje a gente vai conceituar o que é, na verdade, uma espécie, o que a biologia considera uma espécie, e a gente vai ver também como novas espécies são formadas, certo? Então vamos lá. Formação de novas espécies. Do que se trata essa habilidade aqui, pessoal? A gente tem que aprender o seguinte: a gente tem que entender a adaptação como o mecanismo de ajuste das espécies ao meio onde vivem. Professor, o que a biologia considera como adaptação? Eu vou ler aqui para vocês. É o seguinte, pessoal, ó. Todas as características que adequam os seus possuidores a algo, geralmente são ditas adaptativas e permitem que os seres vivos desenvolvam uma certa harmonia com o ambiente, ajustando-se assim para a sua sobrevivência em um determinado local. Essa parte inicial, pessoal, ela não é muito importante. O que vai importar? Vai importar o seguinte: essas adaptações aqui, essas adaptações aqui, gente, na verdade elas são fruto de mutações ou recombinações gênicas, tá bom? E essas mutações, elas podem ser para o bem ou podem ser para o mal, tá? Para o bem, quando eu digo para o bem, é que essa mutação, ela vai fazer com que aquela espécie se adapte melhor ao meio aonde vive, tá bom, gente? Porque o meio, ou seja, onde determinada espécie está localizada, o habitat daquela espécie, o nicho ecológico também, isso daí, gente, vai depender, vai influenciar diretamente na formação de novas espécies. E o nosso planeta, pessoal, ele está mudando constantemente. Ó, hoje, por exemplo, a gente tem uma temperatura média do planeta muito alta. 40 mil anos atrás, a gente viveu uma era do gelo. Na verdade, a gente já teve várias eras do gelo aqui no planeta. Então, o planeta passa muito por isso. Você tem grandes eras do gelo, aí você tem grandes eras com ondas de calor, e assim sucessivamente. O nosso planeta, se a gente comparar o nosso planeta hoje, como ele era há 2, 3, 4 milhões de anos atrás, por exemplo, não tem absolutamente nada a ver como é hoje. Então, o meio ambiente, o planeta, está mudando constantemente. E as espécies têm que se adaptar ao meio ambiente. Não é o meio ambiente que tem que se adaptar à espécie, que é o que o ser humano acha. É a espécie que tem que se adaptar ao meio, certo? Então vamos lá. A gente falou bastante de Charles Darwin, certo? Com a sua teoria da evolução, juntamente com Wallace, que propôs o seguinte, né? Segundo Charles Darwin, as espécies modificam-se ao longo do tempo em virtude da seleção natural. Esse aqui, eu falei com vocês sobre a seleção natural, né? Que o ser humano, ele viu que o ser humano, ele poderia pegar alguns indivíduos de uma espécie, cruzar esses indivíduos entre si, com a intenção de obter indivíduos melhores, mais aptos ao que o ser humano quer, e aí ele chamou de seleção artificial, e ele viu que a natureza também faz isso, que ele chamou de seleção natural. Para o Charles Darwin, os organismos vivem em uma luta constante pela sobrevivência, e apenas aqueles mais aptos, e não os mais fortes, são capazes de sobreviver. Então, se determinado indivíduo conseguir sobreviver dessa luta constante pela sobrevivência que é na natureza, que eu até falei para vocês do exemplo do javali, que não consegue ter um segundo de paz nem para beber água do rio, porque o crocodilo vem e tenta abocanhar ele, isso é muito comum na natureza, né? Então, se esse indivíduo ele conseguir sobreviver, ele vai conseguir o quê? Vai conseguir se reproduzir. E então ele vai passar essas características que são vantajosas para os seus descendentes. Por exemplo, você tem eu vou usar o exemplo do javali e do crocodilo.
você tem um javali que as características dele são um pouco lentas, ou seja, o reflexo dele é um pouco lento. Ele vai conseguir sobreviver na savana africana, por exemplo? Ele não vai, o crocodilo vai abocanhar ele. Agora, e aí ele não vai conseguir se reproduzir e aí ele não vai passar essa característica vantajosa para os seus descendentes. Aí, agora você tem um javali que tem um reflexo muito apurado. E aí, na hora que o crocodilo tenta abocanhar o javali, o que acontece? O javali foge. E aí ele consegue sobreviver. Se ele consegue sobreviver, ele consegue o quê? Se reproduzir. E se ele se reproduzir, ele pode passar essas características, ou seja, esse reflexo apurado para os seus descendentes, certo? Esse daqui foi só um exemplo, tá? A gente falou também das tartarugas, das Ilhas Galápagos, em que o pescoço da tartaruga e a carapaça está diretamente relacionada ao meio ambiente em que vivem. Onde você tem um ambiente árido. Quando você tem um ambiente árido, você tem uma tartaruga com o pescoço um pouco mais longo e a carapaça um pouco achatada. E quando você tem um ambiente úmido, você tem uma tartaruga com o pescoço mais curto para poder se proteger melhor dos outros animais que porventura queiram se alimentar dessa tartaruga, e também tem uma carapaça um pouco mais arredondada, tá, gente? A gente falou também dos famosos tentilhões do Charles Darwin, em que o bico, esses tentilhões aqui, gente, a diferença básica entre eles aí é a cor, né, que a gente pode ver aqui a cor, e o bico. O bico, gente, está diretamente relacionado à sua alimentação, tá bom? Então, isso daqui é uma característica que tornou esses animais mais aptos para o meio onde vivem. Por exemplo, esse daqui que se alimenta de frutas, na ilha onde vive esse tentilhão aqui, provavelmente essa ilha seja rica em quê? Em frutas. Assim como esse daqui, a ilha onde ele mora, provavelmente seja rica em larvas e assim sucessivamente, certo? Aí a gente falou também da teoria sintética da evolução, que eu falei para vocês que por mais que a teoria do Charles Darwin seja uma das mais perfeitas que a gente tem hoje, ela só tem um único ponto fraco, que é o ponto fraco, que é a genética, tá bom? E aí alguns pesquisadores se juntaram e fizeram acrescentaram a genética à teoria da evolução do Darwin, tá certo? Eles incorporaram ali a ideia de mutação e também de recombinação genética, tá bom? E aqui eu falei para vocês também. E aí essa teoria sintética da evolução pode ser cobrada a nível de questões como neodarwinismo, certo? Pronto. Professor, a gente falou bastante sobre espécies, origem de espécies, e a gente vai falar sobre formação de novas espécies, mas afinal, o que é uma espécie? Vamos ler junto comigo. Espécies são grupos de populações naturais que se cruzam entre si e potencialmente se cruzam, estando isolados reprodutivamente de outros grupos. Professor, eu não entendi foi nada. Olha para esse resumo aqui, que legal. O que a gente considera espécie, gente, na verdade é só um conjunto de seres vivos que são semelhantes, são capazes de cruzar entre si, e aí eles vão formar descendentes férteis. Gente, isso é muito importante. O que caracteriza que uma espécie é diferente da outra é porque eles podem ou não cruzar entre si, mas eles não, obrigatoriamente, eles não podem ter descendentes férteis. E aqui um exemplo bem legal. Você tem aqui um jumentinho, cruzou com uma égua, e aí desse cruzamento, gente, detalhe, jumento e égua são de espécies diferentes. Geralmente, na natureza, quando você tem, primeiro que espécies diferentes nem se cruzam, né? Vamos supor que um elefante e uma girafa. Você não vai ver um elefante com uma girafa cruzando na natureza, né? Eu espero que não. Mas, mesmo que eles se cruzem, desse cruzamento, gente, não vai gerar descendentes. Pode até gerar, mas esses descendentes não serão férteis, certo? E aqui é o exemplo que eu tô, um pouco do exemplo que eu estou dando aqui. Aqui você tem um jumento, cruzou com a égua. Nesse cruzamento nasceu o burro ou a mula. O burro ou a mula é chamado de híbrido,
tá? Tem um capítulo do livro do Charles Darwin falando só sobre hibridismo. O que é um animal híbrido, professor? É um animal que ele é resultado do cruzamento de duas outras espécies e este híbrido, ele é o quê? Ele é estéril, ou seja, ele não é fértil, ou seja, ele pode até cruzar com outros animais, tá? Mas esse cruzamento não vai gerar nenhum descendente, tá? A natureza, gente, ela é muito maravilhosa. A natureza, ela é como se fosse uma barreira, sabe? É como se fosse uma barreira, né, para evitar essa formação desenfreada de novas espécies. Porque se você tivesse uma espécie cruzando com outra, aqui, se cruzou, aí nasceu um descendente, esse descendente é fértil. Aí ele podia passar essa característica para outros e aí você ia ver a natureza com milhares, aliás, bilhões até de espécies, tá? A natureza, ela tem uma espécie de barreira, tá bom? Outro exemplo, você tem um cavalo cruzando com a jumenta. Vale lembrar que cavalo e jumento são de espécies diferentes. Quando você tem dois seres vivos de espécies diferentes se cruzando, você muito provavelmente não vai ter um descendente. E se tiver um descendente, esse descendente não será fértil, tá bom? No caso do cruzamento entre cavalo e jumenta, vai gerar o bardoto. Bardoto é um animal híbrido e o que? Não é fértil, tá? Assim, gente, a biologia, ela considera assim não fértil, só que tem uma pequena porcentagem, mas é muito pequena mesmo, salvo engano é 0,06% desses indivíduos híbridos serem férteis, tá? Mas isso daí a gente meio que desconsidera até o ensino médio, tá bom? Outro exemplo que você tem a zebra cruzando com o cavalo, que vai formar um animal híbrido chamado de zebroide. Ele é híbrido, é resultado do cruzamento de duas outras espécies, então ele vai ser estéril, tá bom? Ele não vai ser fértil, ele não vai conseguir ter novos descendentes, tá bom? Como eu falei para vocês, é como se a natureza tivesse uma barreira. Certo? Conceituamos espécie é quando você tem dois seres que são muito parecidos entre si, que se cruzam e desse cruzamento nasce descendentes férteis, tá bom? Se não nascer descendentes férteis é porque esses dois animais são de espécies diferentes e se nascer descendente, esse descendente é chamado de híbrido, tá bom? Agora vamos lá, vamos falar sobre os processos de especiação. Professor, o que é especiação? Na verdade, gente, especiação nada mais é do que formação de novas espécies, tá bom? Então vamos lá. A especiação, ela envolve o conjunto de processos que dão origem a novas espécies, sendo assim, é parte do processo evolutivo. E aí, como eu falei para vocês nas aulas passadas, pessoal, quando a gente fala de evolução, a gente está falando da formação de novas espécies, certo? É importante destacar que os cientistas classificam a especiação sobre dois processos. Gente, é muito importante isso daqui. Primeiro de tudo, a anagênese. A anagênese, gente, compreende processos pelos quais uma característica surge ou se modifica numa população ao longo do tempo, sendo responsáveis pelas novidades evolutivas. Na verdade, essa anagênese, gente, ela é uma evolução contínua que gera uma nova espécie, tá? Gente, isso é muito importante. Anagênese gera uma nova espécie. Anagênese gera uma nova espécie. Anagênese, essa anagênese, você tem uma ou mais características que geram novidades evolutivas. Exemplo, professor. Alguns cientistas acreditam que por conta da temperatura do nosso planeta estar aumentando, daqui a algumas gerações, os pelos do nosso corpo, eles não vão ser mais úteis. Então, daqui a uns 200, 300, 400 anos, se a temperatura continuar aumentando, o ser humano simplesmente não vai ter mais pelo, né? Então, isso daqui, gente, é um exemplo de novidade evolutiva, tá bom?
E fora a anagênese, a gente tem também a cladogênese. A cladogênese, pessoal, ela compreende os processos responsáveis pela ruptura da coesão original em uma população, gerando duas ou mais populações que não podem mais trocar genes. Professor, não entendi foi nada. Seguinte, imagina que você tem uma espécie aqui, você tem uma população aqui. Essa população aqui, gente, ela tá aqui, né, ela tá em algum... Vamos dizer que ela está na África. Ela está aqui na África e aí ela se separa. Parte dessa população vai ficar na África. Parte dessa população vai migrar. Gente, o processo de migração é muito importante quando se fala de especiação, tá? Então, parte dessa população vai migrar para a Europa. O que que acontece? Acontece que você tem duas populações que são de uma mesma espécie, mas vivem em ambientes distintos. Opa! Então, se elas vivem em ambientes distintos, ao longo das gerações, o que que vai acontecer? Vai acontecer a formação de uma nova espécie, tá bom? Porque elas estão vivendo em ambientes distintos. Gente, isso daqui, essa parte de migração, né, a gente pode chamar até de isolamento geográfico, tá bom? Que é quando você tem uma população que se divide em duas ou mais, que começam a habitar ambientes diferentes, né? E isso daí a gente pode considerar como isolamento geográfico. Quanto aos processos de especiação, pessoal, o que que vai acontecer? Primeiro de tudo, para você ter a formação de uma nova espécie, você tem que ter um isolamento geográfico, que é o exemplo que eu dei anteriormente, que é quando você tem uma população que se divide em duas ou mais populações e passam a viver em ambientes diferentes. A partir do momento que você tem essas populações vivendo em ambientes diferentes, o que que vai acontecer? A natureza vai atuar ali. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a seleção natural. Gente, o exemplo que eu dei para vocês, da África e da Europa. A África é muito diferente da Europa. O clima é muito diferente do clima da Europa. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer ali a formação de uma nova espécie, tá? Justamente por conta da seleção natural, porque eles estão em ambientes completamente diferentes. Beleza? Então, primeiro de tudo, isolamento geográfico. Depois do isolamento geográfico, o que que acontece? A natureza atua proporcionando a seleção natural. Depois da seleção natural, o que acontece? A formação de raças. Professor, o que é raça? Raça, gente, é o seguinte, são diferentes populações de uma mesma espécie biológica, tá bom? E aí é como eu falei para vocês, da população, uma ficou na África e outra foi para a Europa. Depois de um tempo, a seleção natural vai agir ali. Depois de um tempo, você vai ver a formação de raças, ou seja, eles ainda são da mesma espécie, tá? Só que eles têm algumas diferenças entre si. Exemplo clássico, cachorro. Gente, você vê, existem várias raças de cachorro. Só que os cachorros são o quê? São da mesma espécie. Por quê? Porque eles podem cruzar entre si, né? E gerar descendentes férteis, né? Então isso caracteriza uma raça. Então vamos lá. Nesse ponto aqui, ainda são da mesma espécie, até a formação das raças. Depois, gente, você tem um isolamento reprodutivo. Professor, o que é isolamento reprodutivo? É quando você tem duas populações que... vamos lá. Quando você tem duas populações... Essa parte é muito magnífica. É quando você tem duas populações... Vamos lá. Aqui, essa população está na Europa e essa está na África. Essa população da Europa, por mais que ela tenha contato com essa população da África, ela vai preferir cruzar com membros da população da Europa, assim como os membros da população da África vão querer cruzar somente com membros da população da África, tá? E depois que você tem o isolamento reprodutivo, você tem a formação de novas espécies. Vocês lembram do exemplo que eu dei para vocês da mosca na aula passada? Que uma se alimentava de um tipo de açúcar, que eu não lembro direito, e outra se alimentava de amido, né? Você teve o isolamento geográfico. Elas não passaram a não viver mais juntas. E aí, após
algumas gerações, você teve o chamado isolamento reprodutivo, né? Que uma mosca só ia querer cruzar com outra mosca que tem o mesmo tipo de alimentação e o mesmo vale para a outra, tá bom? Então esses daqui são os processos de especiação: isolamento geográfico, depois a seleção natural, depois a formação de raças, depois o isolamento reprodutivo. Quando você tem isso tudo, você está ali presente perante a uma nova espécie, tá bom? Agora, voltando aqui, anagênese e cladogênese. Professor, facilita um pouco que eu não entendi muito bem. Seguinte, pessoal, observe isso daqui. Aqui você tem um animalzinho. Esse animalzinho, gente, ele pode, na verdade é muito comum, ele ter uma chamada novidade evolutiva. E aí é o exemplo que eu dei para vocês dos pelos do corpo humano. Então esse animalzinho aqui, ao longo das gerações, ele foi adquirindo determinada característica. E essa característica aqui, gente, você tinha aqui que ele era branquinho com azul, né? E passou a ser roxo. Isso daqui é uma novidade evolutiva, tá? Então, após algumas gerações, você está presente ali a uma nova espécie. Essa espécie aqui já é completamente diferente dessa, tá? Isso daqui a gente chama de anagênese. Lembra lá que a anagênese só gera uma nova espécie. Enquanto a cladogênese, você tem aqui a cladogênese. Aqui você tem um ratinho azul, né? Só um exemplo, a cor aqui é só um exemplo. Esse ratinho aqui, vamos supor que ele tinha uma grande população de ratos azuis ali. O que aconteceu? Essa população se dividiu, isolamento geográfico, né? Passaram a viver em ambientes diferentes. E esse ambiente diferente, pessoal, a partir do momento que ele está em ambiente diferente, a seleção natural vai o quê? Vai atuar ali. E aí, quando ela atua ali, ela vai formar raças. E a partir do momento que você forma raças, você tem uma preferência reprodutiva, né? Por exemplo, esse animal aqui, esse ratinho aqui, laranja, ele só vai querer cruzar com outros ratos laranja, enquanto esse verdinho escuro só vai querer cruzar com outros ratinhos verde escuro, tá? E a partir do momento que você tem esse isolamento reprodutivo, depois de algum período, né, algumas poucas gerações, você tem a formação de novas espécies, certo? Então, diferente da anagênese, a cladogênese forma várias espécies, certo? Agora, vamos lá. Como se formam novas espécies? Aqui é só pontuando, tá, gente? Porque eu já falei bastante para vocês. Um conjunto gênico não se encontra estacionário, parado, sem sofrer alterações. Então, vamos lá. Você tem o DNA humano. Ao longo das gerações, esse DNA, gente, ele vai sofrendo alterações, certo? E por conta dessas alterações ali, você tem mutações e recombinações genéticas. E essas mutações e recombinações genéticas podem ser benéficas ou não, tá? Esse fundo genético das populações, ele sofre alterações ou variações que permitem a variabilidade genética. Essas alterações podem ser decorrentes inicialmente de um isolamento geográfico. Agora vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Depois do isolamento geográfico vem o quê? Seleção natural. Depois da seleção natural, formação de raças. Depois da formação de raças, você tem o isolamento reprodutivo. E depois, você está diante de uma nova espécie, certo? Então vamos lá. Gente, eu sei que vocês já devem estar abusados desse exemplo, mas eu vou dar esse exemplo de novo. Você tem aqui inicialmente uma população. Essa população, ela decide se separar. Um grupo brigou com o outro, né? E aí eles foram morar em regiões diferentes. Essa veio para cá e essa veio para cá. Então, depois do isolamento geográfico, você tem o quê? Você tem a seleção natural. Elas estão vivendo em ambientes diferentes, o que significa que as condições desses ambientes são diferentes, o que significa que a seleção natural vai atuar de forma diferente, tá certo? Então, depois aqui dessa seleção natural, você vai formar raças ou subespécies, tá bom? Você pode encontrar esses dois nomes em questões, raças ou subespécies. Isso daí, gente, trata-se da mesma coisa. Nós, por exemplo, o ser humano é considerado Homo sapiens
Esse daqui é o nome da nossa espécie. Só que, na verdade, ele é Homo sapiens sapiens, né? Que esse daqui é o nosso verdadeiro nome. Esse daqui é o nome da nossa raça. Esse daqui é o nome da nossa subespécie, tá bom? Então, depois dessa formação de raças aqui, você tem um isolamento reprodutivo, tá bom? Por exemplo, o Homo sapiens sapiens com o Homo neanderthalis, né? Eles são muito parecidos, só que, gente, o Homo sapiens sapiens ele só vai querer se reproduzir com o Homo sapiens sapiens e o Homo de neanderthalis só vai querer se reproduzir com o Homo de neanderthalis. E aí o que aconteceu? Aconteceu aqui o chamado isolamento reprodutivo. Você tem uma preferência na hora de... a espécie tem uma preferência na hora de cruzar, na hora de gerar novos descendentes. E a partir do momento que você tem o isolamento reprodutivo, que é a última etapa, você já vai estar diante de uma espécie nova, tá? Essa daqui, gente, é uma imagem do livro, tá? Essa imagem aqui, gente, ela tá na página 229 do nosso livro, tá? Eu indico para vocês, gente, a lerem o que tem aí na página 229, tá bom? Porque aqui, gente, você está diante da formação de uma nova espécie, tá bom? Eu não vou comentar muito aqui, porque eu quero que vocês consigam detectar todos os elementos que estão diante da formação de uma nova espécie, tá bom? Página 229, certo? Essa daqui, gente, é uma árvore filogenética. Essa daqui, pessoal, tá na página 232 do nosso livro. E você tem dois tipos de árvore filogenética, horizontal e vertical, né? A gente já viu, que foi até esse exemplo aqui que eu dei para vocês na aula passada, né? Só que eu não falei para vocês como é que você lê uma árvore filogenética. E aí é outra coisa que eu vou deixar para vocês brincarem um pouquinho com a sua imaginação aí na sua casa, tá? Tem uma árvore filogenética horizontal, que é essa daqui. Ela está na página 232 e tem uma vertical, que é nesse estilo aqui, tá? O estilo que eu passei para vocês na aula passada, que está localizado na página 233, ambos do nosso livro, certo? Agora, gente, só encerrando aqui, quando se fala em evolução de espécies, formação de novas espécies, algumas coisas terminam não ficando tão claras. Então é por isso que eu indico algumas coisas extras, como por exemplo, essa daqui, gente, é a página do paleontólogo amador. Aqui, gente, você tem a evolução dos cefalópodes, a origem das tartarugas, a história evolutiva dos mamíferos. Então, quando você estuda isso daqui, gente, você vai ver que, na verdade, vai virar uma diversão. Porque você vai entender como espécie, quais foram os processos que espécies que a gente tem hoje passaram para chegar até aqui, tá bom? Os processos evolutivos, tá bom? Por isso que eu indico para vocês o Instagram do meu grande amigo, paleontólogo amador, certo? Outra coisa que eu indico para vocês, pessoal, é o vídeo do Paulo Miranda, aquele que eu falei para vocês na aula passada, o paleontólogo brasileiro, o Pirula. O vídeo é Evolução e Dispersão dos Hominídeos. Gente, é uma baita de uma aula. Você sabe que o ser humano em si, a nossa espécie surgiu aqui na África. Só que, como que a espécie surgiu na África, né? Como que ocorreu essa evolução? E outra, como que ele se dispersou em todas as regiões do mundo, tá? Eu gostaria muito de dar, no mínimo, 2 aulas para vocês sobre isso aqui, porque é um tema muito legal. Mas, infelizmente, não dá, e é por isso que eu indico para vocês o canal do Pirula, e o nome do filme o nome do vídeo é Evolução e Dispersão dos Hominídeos. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até a próxima.